Olá e bem-vindo todos. Sua palestra de hoje. Estou animado para ter todos vocês aqui enquanto exploramos um tópico cativante e muitas vezes subestimado: o significado da mitologia da aprendizagem. Primeiro, vamos considerar o que queremos dizer com mitologia. Em sua essência, mitologia é uma coleção de baixos de mitos e histórias tradicionais que passaram por gerações. Essas histórias muitas vezes explicam os fenómenos, iluminam as experiências humanas e encapsulam os valores e crenças de uma cultura. Nesta apresentação, vamos mergulhar nos papéis multifacetados que a mitologia desempenha em nossas vidas. Você pode estar se perguntando por que tomamos tempo para estudar mitologia em um mundo em rápida modernização. A resposta está nos profundos insights dessas que nos oferecem sobre nós mesmos e nossa sociedade. Enquanto nos aventuramos através da palestra, vamos e abordaremos como a mitologia influencia vários aspectos de nossas vidas, da arte e da literatura à psicologia e à educação. Mitos para a nossa compreensão da moralidade, da identidade e da experiência humana. Estes ajudam a mudar as normas culturais e fornecem uma rica tapeçaria de histórias que ressoam através do espaço do tempo. Ao longo desta apresentação, exploraremos vários temas relacionados à mitologia, incluindo a que ela transmite, seu papel na formação da identidade cultural e sua relevância na sociedade moderna. Também abordaremos como a mitologia continua a evoluir e se adaptar em contextos contemporâneos na virada do mundo ao nosso redor. Convido você a participar de toda essa palestra. Pensem em suas próprias experiências com a mitologia, seja através de histórias, filmes ou outras expressões culturais. Considere como essa narrativa influencia suas perspectivas e valores. Em resumo, esta apresentação tem como objetivo iluminar o poder duradouro da mitologia e encorajar todos nós a reconhecer a relevância em nossas vidas hoje. Bom, vamos embarcar nesta jornada juntos e mergulhar mais fundo no mundo da mitologia. Este canal será dedicado a vários tópicos académicos, como filosofia, literatura, história, retórica, línguas, matemática e ciências. A ideia é promover a aprendizagem em todos os tópicos que darão aos alunos uma educação bem arredondada. Junte-se a mim enquanto dou palestras sobre esses tópicos interessantes e muito mais. E-books e audiolivros gratuitos estão disponíveis para cada palestra. Baixe e-books gratuitos e ou audiolivros para cada palestra em http://shop.losley.com. Estamos empenhados em fornecer essas palestras de forma totalmente gratuita. Se você os achar valiosos e quiser nos ajudar a continuar nossa missão, considere fazer uma doação única em http://shop.losley.kk ou se inscrever para suporte mensal a partir de apenas US Franc 2. http://shop.losley.kl. Como fontes primárias, os mitos oferecem uma visão direta dos processos de pensamento, práticas culturais e estruturas sociais dos povos antigos. Eles não são apenas contos populares ou histórias fantásticas, em vez disso, eles encapsulam realidades históricas e paradigmas culturais de seu tempo. Examinar mitos permite que os estudiosos reconstruam aspectos da vida, incluindo crenças religiosas. Os mitos muitas vezes personificam os seres divinos e articulam a relação entre os seres humanos e o divino. Eles oferecem uma lente como as comunidades entendiam a espiritualidade e o sagrado. Estruturas sociais. Os mitos podem lançar luz sobre hierarquias familiares, papéis de género e dinâmicas de poder dentro de uma sociedade. Por exemplo, os papéis e representações de deuses e deusas frequentemente com expectativas e normas da sociedade. Valores culturais. Através de narrativas e personagens arquetípicos, os mitos refletem os valores valorizados por uma cultura, como bravura, honra e lealdade. Um dos principais propósitos da mitologia é fornecer explicações para as origens do universo e da própria vida. Muitas culturas têm mitos de criação que explicam como o mundo surgiu. Por exemplo, o Inuma mesopotâmico Lis descreve a criação do mundo a partir de águas cóticas, ilustrando ideias antigas sobre ordem e caos. Os mitos frequentemente tentam descrever eventos naturais. Trovões, terremotos e estações em mudança podem ser atribuídos às ações de deuses ou criaturas míticas. Por exemplo, na mitologia grega antiga, o deus Zeus foi associado com o trovão e acreditava-se que controlava as tempestades. Tais histórias refletem as primeiras tentativas de dar sentido a fenómenos que de outra forma eram inexplicáveis. Historicamente, os mitos têm desempenhado um papel crucial na formação dos quadros morais e éticos das sociedades. Eles forneceram narrativas que ensinavam lições sobre comportamento e consequências. Lições e parábolas. Muitos mitos incluem lições morais que servem como contos de advertência. A história de Icarus, que voa muito perto do Sol, apesar das advertências, simboliza o perigo da arrogância e a importância da temperança. Comunidade e pertencimento. Os mitos muitas vezes reforçam a importância da identidade comunitária e coletiva. Eles expressam valores e ideologias compartilhados que ajudam a unir os indivíduos em uma sociedade. Em sua essência, os mitos servem como uma estrutura narrativa através da qual as culturas comunicam suas ideias fundamentais.
Eles são vasos poderosos da tradição, ilustrando como as pessoas entendem a sua existência em relação à outra e ao universo. Os mitos devem ser examinados dentro de seu contexto cultural, que inclui os fatores históricos, sociais e ambientais que os moldaram. Cada mito reflete não apenas a imaginação de seus criadores, mas também as experiências cultivas e lutas de sua comunidade. Considera a mitologia grega, que oferece uma rica tapeçaria de histórias que destacam os valores e crenças da antiga sociedade grega. Honra e bravura, estes valores são primordiais em muitos mitos gregos. Heróis como Aquiles e Ulisses exemplificam os ideais de força, valor e lealdade. Suas jornadas muitas vezes envolvem missões que testam sua coragem e determinação, refletindo o apreço da sociedade por atos heróicos. Consequências do bris. Os mitos gregos servem como contos de advertência sobre os perigos da arrogância ou orgulho excessivo. Personagens como King Creon e Icarus demonstram a queda potencial que segue à arrogância e a falta de reconhecimento das limitações. Ao mostrar essas consequências, os mitos gregos transmitem lições morais ao seu público, enfatizando a necessidade de humildade e autoconsciência. Os mitos também fornecem informações sobre como diferentes culturas interpretam o cosmos e o papel da humanidade dentro dele. Em muitas culturas, os mitos refletem a crença em um panteão de deuses que influenciam os assuntos humanos. Por exemplo, na mitologia hindu, divindades como Vishnu e Shiva representam diferentes aspectos da cosmologia e da moralidade, influenciando como as comunidades entendem questões e propósitos existenciais. Os mitos muitas vezes ilustram as lutas entre o bem e o mal, o caos e a ordem, refletindo a experiência humana. As provações e tribulações enfrentadas por caracteres mitológicos podem simbolizar os desafios muito reais que as sociedades enfrentam. A influência da mitologia se estende além da literatura e da narrativa. Ela molda profundamente a arte e as normas sociais dentro de uma cultura. Os temas e personagens da mitologia inspiraram inúmeras obras de arte, desde esculturas antigas até filmes modernos. A representação visual dos mitos comunica valores e crenças culturais, permitindo que as sociedades transmitam ideias complexas através de imagens e símbolos. Os mitos podem servir para reforçar as normas sociais e os códigos morais. Eles articulam as expectativas de uma sociedade em relação ao comportamento, relacionamentos e justiça. Por exemplo, as histórias dos deuses na mitologia nórdica reforçam os valores da comunidade, como honra, lealdade e resiliência diante da adversidade. Vamos aprofundar os conceitos de temas intemporais, tradição oral e entretenimento e escapismo no que se refere à mitologia. Cada um desses elementos contribui para o impacto duradouro e relevância das histórias mitológicas entre culturas e gerações. Histórias mitológicas muitas vezes mergulham em experiências e emoções humanas fundamentais, explorando temas atemporais que ressoam em culturas e épocas. Os mitos frequentemente exploram o amor romântico, os laços familiares e as complexidades dos relacionamentos. Por exemplo, a história de amor épica de Orfeu e Eurídice da mitologia grega destaca os cumprimentos que se pode fazer para o amor, mas também as trágicas consequências da perda. Este tema de amor, alegre e doloroso, ecoa através de inúmeras culturas. Muitos mitos tratam do tema da perda, seja pela morte de um herói, pela saída de um ente querido ou pela perda da inocência. O mito sumério da Cidadina no nosso mundo é uma narrativa poderosa sobre a perda e seus efeitos profundos sobre a vida e a morte, refletindo o medo humano compartilhado de perder o que valorizamos. Os mitos muitas vezes celebram a coragem e o valor diante da adversidade. Heróis como Hércules e Dilfo exemplificam a bravura enquanto enfrentam inimigos formidáveis e realizam tarefas assustadoras, inspirando o público a abraçar resiliência em suas próprias vidas. O tema do sacrifício é prominente em muitos mitos, onde os personagens desistem de algo valioso para um bem maior. Este tema é visto na história de Prometeu, que desafia os deuses para trazer fogo à humanidade, suportando grande punição por seu altruísmo. Tais narrativas estimulam a reflexão sobre o significado do sacrifício e suas implicações morais. Esses temas universais forjam conexões entre culturas, permitindo que histórias mitológicas ressoem profundamente com diversos públicos. Independentemente de suas origens, eles abordam aspectos fundamentais da experiência humana, tornando-os eternamente relevantes. A tradição oral desempenhou um papel crucial na preservação e transmissão de histórias mitológicas. Antes do advento da linguagem escrita, as sociedades dependiam de contar histórias para transmitir suas narrativas culturais, valores e história. Histórias mitológicas transmitiram um senso de comunidade e identidade compartilhada. Como eles foram transmitidos através de gerações, eles fomentaram laços entre os membros da comunidade e reforçaram uma memória cultiva do património cultural. Esta tradição oral permitiu que as sociedades mantivessem a continuidade em seus valores e crenças. A narrativa oral é inerentemente adaptável, permitindo que as narrativas evoluam ao longo do tempo. Como eles foram recontados, as histórias poderiam ser modificadas para refletir contextos culturais em mudança, lições morais ou novas realidades sociais. Essa flexibilidade ajudou os mitos a permanecerem relevantes, apesar das transformações dentro da sociedade.
A narrativa oral é muitas vezes uma experiência comunitária envolvendo aspectos de desempenho como ritmos, cantos e gestos. Tais apresentações cativaram o público e incentivaram a participação ativa, aumentando assim o impacto emocional das histórias e aprofundando sua conexão com os ouvintes. Além de seu significado moral e cultural, os contos mitológicos serviram como uma forma de entretenimento e escapismo, oferecendo ao público uma pausa de suas vidas cotidianas. Histórias mitológicas muitas vezes transportam o público para mundos fantásticos cheios de deuses, monstros e aventuras extraordinárias. Essa fuga para o reino imaginativo permite que ouvintes ou leitores se envolvam com temas de aventura e heroísmo que elevam seus espíritos e imaginação. Reflexão da realidade. Enquanto os mitos fornecem escapismo, eles também servem como um reflexo das realidades sociais e das lutas humanas. O público pode encontrar consolo ao ver seus desafios dramatizados em contextos mitológicos, permitindo que eles confrontem e processem suas experiências indiretamente. A mitologia inspirou inúmeras formas de expressão artística, da literatura e teatro às artes visuais e mídias modernas. Essas adaptações e interpretações de histórias mitológicas continuam a envolver e entreter o público contemporâneo, mantendo as narrativas antigas vivas através de novos meios criativos. Vamos nos concentrar em três arquétipos prominentes: a jornada do herói, a figura do trickster e o mentor sábio. Cada um desses arquétipos não apenas encapsula padrões significativos da experiência humana, mas também mantém uma ressonância poderosa na cultura contemporânea e no desenvolvimento pessoal. O Journey, uma estrutura narrativa identificada pelo estudioso José Campbell, é uma estrutura atemporal que descreve a busca transformadora empreendida por um herói. Este arquétipo é exemplificado por figuras como Hércules, Ulisses e inúmeros outros em mitos e literatura. A jornada do herói normalmente inclui estágios como o chamado à aventura, enfrentar desafios, receber ajuda de aliados e, finalmente, voltar para casa transformado. Essa jornada cíclica enfatiza o crescimento pessoal, a resiliência e a busca pela identidade. A jornada do herói continua a ressoar na narrativa contemporânea através de filmes, romances e narrativas pessoais. Personagens como Katniss Everdeen de Jogos Vorazes e Harry Potter incorporam as lutas e triunfos do herói arquetípico. Essas histórias convidam o público a refletir sobre os seus próprios desafios e aspirações, inspirando-os a embarcar em seus caminhos de crescimento e autodescoberta. Como os indivíduos navegam em suas próprias jornadas, seja no desenvolvimento da carreira, relacionamentos pessoais ou superação de adversidades, a jornada do herói serve como um lembrete que a transformação é muitas vezes alcançada através da perseverança e autorreflexão. O arquétipo reforça a ideia de que todos têm o potencial de ser um herói por si só. O trickster é uma figura muito facetada encontrada em muitas tradições mitológicas, incluindo aqui na mitologia nórdica e na si no folclore da África Ocidental. Esse arquétipo geralmente incorpora a astúcia, inteligência e a capacidade de desafiar as normas sociais. Os traficantes perturbam as convenções, questionam a autoridade e expõem a hipocrisia. Eles geralmente utilizam humor e inteligência para enfrentar desafios, destacando falhas humanas e absurdos sociais. Sua natureza lúdica convida o público a olhar além da superfície e refletir criticamente sobre as normas estabelecidas. No mundo de hoje, as figuras de trickster podem ser vistas em várias formas de mídia, desde a sátira na literatura e no cinema até os comediantes que desafiam as expectativas da sociedade. Figuras como o Coringa na franquia Batman exemplificam a natureza complexa do trickster, borrando as linhas entre herói e vilão, fornecendo comentários críticos sobre a sociedade. A presença de tricksters nos lembra da importância de questionar a autoridade e o status quo. Sua capacidade de interromper sistemas incentiva a criatividade e a inovação, exortando os indivíduos a pensar fora das estruturas estabelecidas. Em um mundo em rápida mudança, a relevância deste arquétipo é ressaltada pela necessidade de adaptabilidade, humor e resiliência. O mentor sábio é um arquétipo crucial na mitologia e narrativa, representando orientação e conhecimento. Este personagem muitas vezes aparece em momentos cruciais na jornada de um herói, transmitindo sabedoria e apoio. Mentores sábios variam em forma, desde o sábio feiticeiro como Gandalf e o Senhor dos Anéis até professores experientes que oferecem lições de vida. Eles simbolizam a importância de aprender com os outros e o valor da orientação no crescimento pessoal e profissional. Em ambientes contemporâneos, os mentores desempenham um papel vital na formação dos caminhos dos indivíduos, seja através de programas formais de orientação, ambientes educacionais ou ambientes profissionais. As lições transmitidas pelos mentores podem ajudar os indivíduos a enfrentar desafios, construir confiança e desenvolver habilidades de pensamento crítico. O arquétipo do mentor sábio destaca a importância de buscar orientação e aprender com aqueles com experiência. Em um mundo cada vez mais complexo, os indivíduos se beneficiam significativamente da sabedoria dos mentores que podem fornecer perspectiva, visão e encorajamento em suas jornadas. Antes do advento da linguagem escrita, a tradição oral era o principal meio de contar histórias. Os mitos foram transmitidos como histórias, canções e poemas,
criando uma rica tapeçaria de património cultural. As tradições orais se basearam em várias técnicas de contar histórias, como repetição, ritmo e rima, para melhorar a memória e o engajamento do público. Essas técnicas tornaram mais fácil para os contadores de histórias lembrarem narrativas complexas e para o público compreendê-las e compartilhá-las. Os mitos, como parte da tradição oral, eram essenciais para transmitir conhecimentos, valores e crenças de uma geração para outra. Histórias eram frequentemente contadas durante reuniões comunitárias, reforçando um senso de identidade e pertencimento dentro da comunidade. A tradição oral é inerentemente fluida, permitindo variações e adaptações de mitos. Como os contadores de histórias passaram por narrativas, eles poderiam embelezar ou simplificar os detalhes de acordo com o público, o contexto social ou normas culturais em evolução. Essa adaptabilidade manteve as histórias relevantes e envolventes ao longo do tempo. A invenção da escrita marcou um momento transformador na preservação de mitos e narrativas culturais. Os sistemas de escrita permitiram que os mitos fossem registrados, preservando-os para as gerações futuras com maior precisão. Esse desenvolvimento possibilitou manter a integridade das histórias ao longo do tempo, reduzindo a influência das limitações da memória humana. A linguagem escrita facilitou a disseminação de mitos para além das comunidades locais. Os textos podem ser copiados e compartilhados por grandes distâncias, permitindo que um público mais amplo se envolva com essas narrativas fundamentais. Escrever acesso democratizado a histórias culturais, promovendo intercâmbios culturais interregionais. O ato de registrar mitos contribui para o desenvolvimento da própria linguagem. Como os mitos foram transcritos, eles enriqueceram vocabulário, sintaxe e expressões estilísticas que têm implicações para a evolução da literatura e da comunicação como um todo. A mitologia desempenhou um papel fundamental na formação de várias formas literárias, influenciando o desenvolvimento de poemas, peças e romances épicos. As ricas narrativas de mitos inspiraram alguns dos primeiros poemas épicos, como a Ilíada e a Odisseia de Homero. Essas obras preservaram histórias mitológicas dentro de estruturas poéticas, combinando expressão lírica com profundidade narrativa. Tais épicos não só se divertiram, mas também transmitiram lições morais, valores culturais e relatos históricos. Os mitos foram fundamentais para o desenvolvimento de peças, particularmente na Grécia Antiga. As obras de dramaturgos como Ésquilo, Sófocles e Eurípides basearam fortemente em temas e personagens mitológicos. A interação do mito e do drama permitiu que o público explorasse emoções e experiências humanas complexas, tornando a mitologia um aspecto essencial da expressão teatral. A influência da mitologia se estende às formas literárias modernas, incluindo romances. Escritores como James Joyce, que incorporou estruturas míticas em obras como Ulisses, e autores contemporâneos que reinterpretam mitos em contextos modernos mostram o legado duradouro de narrativas míticas na literatura. Essas adaptações e reinvenções permitem que as novas gerações se envolvam com temas atemporais dentro de estruturas contemporâneas. Vamos explorar a profunda influência da mitologia na arte, música e cultura popular. As narrativas mitológicas não apenas cativaram o público há séculos, mas também forneceram uma rica fonte de inspiração para inúmeros artistas, músicos e cineastas em vários meios. As imagens associadas a figuras mitológicas têm sido um marco das artes visuais, especialmente na tradição ocidental. Artistas como Botticelli, Rafael e Michelangelo criaram peças icónicas que retratam a mitologia grega e romana, como o Nascimento de Vênus, de Botticelli. Tais obras servem não apenas para representar a beleza dos assuntos, mas também para explorar temas mais profundos de amor, beleza e imortalidade. As narrativas mitológicas muitas vezes contêm um rico simbolismo que os artistas utilizam para transmitir ideias e emoções complexas. Por exemplo, a representação de Atena, a deusa da sabedoria, frequentemente simboliza a busca intelectual e a virtude, enquanto a imagem de Icarus, que voa muito perto do Sol, adverte contra a arrogância. Essas associações simbólicas dão profundidade às obras de arte e permitem interpretações multifacetadas. Artistas contemporâneos continuam a inspirar a mitologia. Por exemplo, artistas como Salvador Dalí e Marco Chagall incorporaram temas mitológicos em suas obras surrealistas, apresentando histórias atemporais de maneiras inovadoras que ressoam no contexto da vida moderna. Temas mitológicos influenciaram fortemente a música clássica, particularmente através da ópera e do balé. A história de Orfeu e Eurídice é mais famosa e capturada na ópera de Gluck e mais tarde na interpretação de Berlioz, mostrando os aspectos emocionais e trágicos do amor e da perda. O tema central deste mito, o poder da música, ressalta o impacto transformador que a arte pode ter na experiência humana. A mitologia também pode ser vista em composições orquestrais. Pelo Dalla Predi de um fado de Debussy baseia-se no mito de Pan, capturando as qualidades exuberantes e pastorais associadas ao deus da natureza. Da mesma forma, também Sopraz Zarathustra, de Richard Strauss, evoca temas da filosofia de Nietzsche, entrelaçados com ideias mitológicas e cósmicas. A influência da mitologia também permeia os gêneros musicais modernos.
Bandas e artistas de Led Zeppelin ao Zier frequentemente incorporam referências mitológicas em suas letras, explorando temas de amor, destino, mortalidade e existencialismo. Tais adaptações mantêm as histórias mitológicas vivas na cultura contemporânea, permitindo que os ouvintes se envolvam com estes temas antigos de novo. Narrativas mitológicas tornaram-se uma fonte prominente para roteiristas e diretores. Filmes como Clash of Titans, Troy e Dó adaptam contos antigos para o público moderno, interpretando-os através de lentes contemporâneas, preservando seus temas centrais. Essas adaptações muitas vezes exploram heroísmo, conflito e dilemas morais familiares para o público antigo e moderno. O Hércules da Disney, embora alegre, apresenta aos espectadores a mitologia grega, permitindo que o público, especialmente as crianças, se envolvam com essas histórias antigas. As adaptações simplificam narrativas complexas, mas mantêm temas essenciais de coragem, identidade e luta entre o bem e o mal. A mitologia também desempenha um papel na televisão, como visto em séries como American Gods and Gods of G, que exploram e expandem estruturas mitológicas dentro do contexto da sociedade moderna. Essas narrativas desafiam os espectadores a considerar como as crenças e histórias antigas continuam a influenciar a cultura contemporânea. A natureza duradoura da mitologia na arte, música e cultura popular ressalta a experiência humana compartilhada. Os mitos fornecem uma linguagem comum através da qual diversas culturas podem se envolver com temas universais, amor, perda, heroísmo e moralidade. Em um mundo em rápida mudança, a mitologia oferece um meio para indivíduos e sociedades explorarem identidade e significado. Ao revisitar essas histórias antigas, artistas, músicos e cineastas levam o público a refletir sobre seus valores, crenças e lugar no universo. Interpretações modernas de contos mitológicos muitas vezes servem como comentários sociais, abordando questões contemporâneas através das lentes de narrativas antigas. Esta ponte do passado e do presente encoraja o discurso crítico sobre normas, tradições e aspirações coletivas. A mitologia influenciou profundamente a arte, a música e a cultura popular, servindo como uma fonte inesgotável de inspiração para a expressão criativa. De pinturas clássicas que retratam histórias atemporais a filmes contemporâneos que reinterpretam e imaginam narrativas mitológicas, estes temas continuam a cativar e ressoar com o público através das gerações. A riqueza simbólica dos contos mitológicos permite aos artistas explorar emoções e experiências humanas complexas, enquanto os músicos reinterpretam essas narrativas para destacar sua profundidade emocional. Como a mitologia continua a moldar vários meios, continua a ser uma parte essencial da nossa consciência cultural, refletindo nossos valores, aspirações e lutas compartilhadas em um mundo em constante evolução. Os mitos servem não apenas como narrativas que entêm, mas também como profundas reflexões das sociedades de onde emergiam. Ao examinar esses contos, podemos obter insights sobre as origens das civilizações, crenças e valores sociais, bem como eventos e figuras históricas. Relatos mitológicos muitas vezes lançam luz sobre como as civilizações antigas entendiam suas origens e desenvolvimento. Muitas culturas têm mitos de criação que explicam seus começos e estabelecimento de suas sociedades. Por exemplo, o mito da criação egípcia descreve como o deus Atum criou o mundo a partir do caos, estabelecendo a base para a sociedade egípcia antiga e sua visão sobre a ordem mate versus o caos de esferas. Essas histórias de criação não apenas fornecem informações sobre as origens da civilização, mas também refletem seus valores em relação à harmonia, à ordem e ao divino. A mitologia grega, particularmente relatos como a Guerra de Troia, oferece insights ricos sobre a dinâmica política e social da Grécia Antiga. Esta narrativa não só conta a história de uma guerra lendária, mas também destaca a importância da honra, lealdade e as consequências da arrogância em uma sociedade que valorizava esses valores. O mito cria um pano de fundo para entender como os gregos viam liderança, relacionamentos e conflitos. Os mitos ajudam a estabelecer a identidade cultural conectando as sociedades presentes com o seu passado. Eles criam um sentimento de pertencimento e continuidade à medida que as comunidades se veem como parte de uma narrativa maior que transcende vidas individuais. Este quadro cultural, em última análise, influencia como as civilizações antigas entendiam seu papel no mundo e sua relação com o divino. As narrativas mitológicas revelam muito sobre os valores sociais, crenças e normas que moldaram as culturas antigas. Os mitos muitas vezes codificam lições morais, tabus e expectativas da sociedade. Por exemplo, o mito de Prometeu, que roubou o fogo dos deuses para dar à humanidade, destaca temas de rebelião, a busca do conhecimento e os perigos de ultrapassar fronteiras. Este mito reflete os valores da sociedade em torno da obediência, da ordem divina e das consequências do desafio. Os mitos frequentemente ilustram as paisagens religiosas das sociedades antigas. Os rituais e cerimônias retratados em mitos fornecem insights sobre a adoração, práticas de sacrifício e o relacionamento da comunidade com suas divindades. Os mitos mesoamericanos em torno da divindade Quetzalcoatl revelam como essas sociedades reverenciavam deuses ligados às práticas agrícolas,
enfatizando a interdependência entre religião e vida cotidiana. Os mitos também apresentam um insight sobre papéis de género e hierarquias sociais. O retrato de figuras como Atena, a deusa da sabedoria e da guerra, fornece contexto para os papéis e influência das mulheres nas sociedades antigas. Examinar estes personagens pode revelar as complexidades da dinâmica de género e as expectativas impostas aos indivíduos dentro de uma cultura. Embora os contos mitológicos possam não ser relatos históricos precisos, eles geralmente incluem elementos que refletem eventos reais e figuras significativas. Alguns mitos incorporam eventos históricos e analisar essas relações pode iluminar a memória cultural de uma sociedade. Por exemplo, a Guerra de Troia, embora mergulhada no mito, provavelmente reflete conflitos reais envolvendo cidades-estados na Grécia Antiga. A lenda serve como um veículo narrativo que preserva a memória da guerra, das alianças e das complexidades da interação humana. Figuras mitológicas muitas vezes incorporam ideais culturais específicos e traços históricos que ressoam com o público. Heróis como Hércules ou Rei Arthur servem como representações dos valores, pontos fortes e aspirações de suas respectivas sociedades. Seus atos podem ser baseados em indivíduos históricos cujas façanhas foram embelezadas ao longo do tempo, permitindo-nos explorar o entrelaçamento do mito e da história. Os estudiosos podem analisar o contexto histórico dos mitos para reconstruir as condições sob as quais foram criados. Por exemplo, a ascensão do Império Romano e a mitologia subsequente em torno de sua fundação, como o conto de Rómulo e Gemo, podem fornecer informações sobre as ambições, medos e expectativas sociais de uma civilização em expansão. Vamos explorar a profunda influência da mitologia nas tradições religiosas e espirituais, com foco no simbolismo religioso, conceitos cosmológicos e orientação moral e ética. Cada um desses elementos ilustra a conexão duradoura entre os mitos e os aspectos fundamentais de várias práticas e crenças religiosas. Muitos símbolos e rituais religiosos podem traçar suas origens até mitos antigos, incorporando temas e personagens que moldaram crenças espirituais ao longo da história. Por exemplo, a cruz cristã, que simboliza a crucificação de Jesus Cristo, tem suas raízes na prática romana de execução, mas sua simbolização mais ampla do sofrimento, sacrifício e redenção com temas encontrados em mitos anteriores sobre morte e ressurreição, como os Osíris na mitologia egípcia ou a história de Dionísio na mitologia grega. Essas conexões destacam como os símbolos religiosos muitas vezes evoluem a partir de narrativas mitológicas anteriores. Muitos rituais têm várias tradições religiosas decorrendo de histórias mitológicas. Por exemplo, o ritual de Puja muitas vezes envolve ofrendas a divindades que refletem narrativas mitológicas, enfatizando as relações entre o divino e os adoradores informados por histórias antigas. Os mitos servem para enriquecer o significado dos símbolos religiosos, acrescentando camadas de interpretação e significado cultural. A representação da cobra, tanto no relato bíblico de Adão e Eva, quanto na mitologia de várias culturas, muitas vezes simboliza a dualidade, sabedoria, transformação e perigo, ilustrando a natureza multifacetada do simbolismo em diferentes religiões. Os mitos muitas vezes fornecem estruturas abrangentes para entender a origem do universo, da criação e da existência humana, moldando as visões cosmológicas de diferentes tradições religiosas. Muitas religiões têm mitos de criação que explicam como o mundo e a humanidade surgiram. Em Gênesis, a narrativa bíblica descreve Deus criando o mundo em 6 dias. Da mesma forma, o mito da criação não envolve o ser cósmico Vishnu, que cria o universo a partir das águas primordiais. Essas narrativas não apenas explicam as origens, mas também refletem as crenças e valores de suas respectivas culturas. Os mitos muitas vezes delineiam a estrutura do universo, incorporando ideias de céus, terra e súmulo. O mito grego do cosmos, como descrito por Hesíodo na Teogonia, estabelece relações entre deuses, titãs e humanos, delineando uma visão de mundo que influencia várias crenças religiosas ocidentais. Os mitos frequentemente abordam a questão do lugar da humanidade no cosmos. Por exemplo, a mitologia nórdica descreve humanos sendo criados a partir de árvores pelos deuses Odin, Dali e Ver, enfatizando a interconectividade da natureza e da divindade. Tais narrativas criam uma estrutura para a compreensão da existência humana dentro de uma ordem cósmica maior, que soa através de vários ensinamentos religiosos. As narrativas mitológicas historicamente transmitiram lições morais e princípios éticos, mudando comportamentos e valores sociais em contextos antigos e modernos. Os mitos servem como veículos para transmitir orientação moral. Por exemplo, o mito grego do rei Midas, que desejava a capacidade de transformar tudo o que tocou em ouro, ilustra os perigos da ganância e a importância de apreciar o que se tem. Lições morais semelhantes ressoam nos ensinamentos religiosos, onde se comportar virtuosamente é frequentemente enfatizado. Muitas tradições religiosas empregam parábolas mitológicas para transmitir princípios éticos. Os ensinamentos de Jesus muitas vezes incorporam histórias que espelham a estrutura mítica, transmitindo verdades morais profundas, como a importância da compaixão e da humildade pessoal através de narrativas mitológicas também. A mitologia comparativa destaca os temas éticos que os mitos transculturais compartilham, como a importância da comunidade, da família,
da hospitalidade e da justiça. Esse terreno comum permite o diálogo e a compreensão interreligioso, demonstrando que, apesar das diferenças, muitas tradições religiosas oferecem orientação moral semelhante baseada no mito. A mitologia comparada é o estudo dos temas, narrativas e motivos compartilhados entre diferentes tradições mitológicas, revelando os elementos universais da experiência humana. Ao analisar mitos de diversas culturas, os estudiosos identificam temas universais, como criação, inundação, renascimento e jornada do herói, que se repetem entre as tradições. Por exemplo, a história de um grande dilúvio pode ser encontrada em ambos os relatos da Mesopotâmia épica de Gilgamesh e bíblico Arca de Noé, refletindo preocupações compartilhadas sobre a humanidade, moralidade e julgamento divino. O estudo da mitologia comparada revela como as culturas influenciam umas às outras através da troca de mitos e histórias. Interações históricas, como comércio, conquista e colonização, muitas vezes levaram à mistura e adaptação de temas mitológicos, enriquecendo tradições religiosas e narrativa. Como estudantes e estudiosos da mitologia se envolvem com mitologia comparada, novas interpretações de histórias familiares podem surgir. Entender como diferentes culturas lidam com questões semelhantes sobre existência, moralidade e divino promove uma maior apreciação da experiência humana compartilhada. Vamos explorar o fascinante campo da mitologia comparativa, que fornece insights sobre as semelhanças entre culturas, com foco em temas compartilhados, conexões transculturais e impacto do intercâmbio cultural. Essa exploração revela como diversas mitologias em todo o mundo não apenas refletem identidades únicas, mas também destacam experiências e verdades humanas compartilhadas. Apesar das vastas diferenças geográficas e culturais entre as sociedades, muitos mitos em todo o mundo compartilham temas fundamentais que refletem questões e experiências humanas comuns. Quase todas as culturas têm seu próprio mito de criação que explica como o universo e a humanidade surgiram. Por exemplo, a criação do Gênesis nas tradições judaico-cristãs descreve Deus criando o mundo em 6 dias, culminando na criação da humanidade. O mito da criação hindu muitas vezes fala de Vishnu criando o mundo a partir do oceano cósmico, enfatizando ciclos de criação e destruição. Essas variações muitas vezes abordam temas semelhantes de caos, dando lugar à ordem e ao propósito divino incutido na criação. O arquétipo da jornada do herói, onde um protagonista embarca em uma aventura, enfrenta provações, recebe ajuda e, finalmente, se torna transformado. Pode ser encontrado entre culturas. Hércules na mitologia grega, embarcando em seus 12 trabalhos, reflete a universalidade das buscas heróicas. Da mesma forma, a Odisseia segue a árdua jornada de Odisseu para casa, paralela a contos como os do rei Arthur e Finéico na tradição celta. Essas narrativas ilustram as experiências universais de luta, crescimento e busca de identidade. Muitos mitos exploram o conflito entre o bem e o mal, muitas vezes personificando essas lutas através de divindades, heróis e monstros. No Zoroastrismo, a eterna batalha entre a Ahura Mazda e Angermânio serve para explicar escolhas morais. Da mesma forma, a luta dualista é um tema central em muitos mitos nórdicos, notavelmente encarnado pelo conflito entre os deuses e os gigantes jotunos. Este tema recorrente revela como as diferentes culturas conceituam a moralidade, a ética e a natureza da existência. Examinar essas semelhanças ajuda a iluminar a experiência humana compartilhada e o desejo universal de explicar o mundo ao nosso redor. Os mitos muitas vezes abordam experiências humanas fundamentais, nascimento, morte, amor e conflito, que transcendem as fronteiras culturais. Ao estudar essas narrativas compartilhadas, reconhecemos que diversas culturas lidam com consultas existenciais semelhantes. A presença de temas comuns em diferentes mitologias permite que os indivíduos explorem suas identidades em relação aos outros. Ao reconhecer histórias compartilhadas, as pessoas podem apreciar as complexidades de suas próprias culturas enquanto encontram um terreno comum com os outros. As lições morais derivadas dos mitos muitas vezes se alinham entre culturas, apesar de diferentes contextos. Por exemplo, contos de advertência sobre orgulho e ganância são encontrados tanto no Ocidente como nas fábulas de Esopo e nas tradições orientais, como os contos budistas de Jataka, destacando uma estrutura moral coletiva que orienta diversas sociedades. O intercâmbio cultural tem desempenhado um papel significativo na formação de mitologias, revelando como as culturas se influenciaram ao longo da história. Como as sociedades interagiam através do comércio, conquista ou migração, muitas vezes trocavam mitos e histórias. Por exemplo, o período helenístico resultou em intercâmbio cultural significativo entre as culturas grega e do Mediterrâneo Oriental, levando à incorporação de elementos mitológicos orientais na tradição grega. Adaptações transculturais mostram como os mitos evoluem ao longo do tempo. A epopeia de Gilgamesh, enraizada na mitologia suméria, influenciou as tradições literárias ocidentais posteriores, incluindo a Bíblia hebraica e os épicos suméricos. Nos tempos modernos, mitos e histórias circulam globalmente através da mídia, literatura e arte. Por exemplo, a proliferação de adaptações de um livro de contos mitológicos
como os da mitologia nórdica e grega, ilustra como as narrativas antigas são reinterpretadas para o público contemporâneo, promovendo uma conversa cultural compartilhada. Cada uma dessas criaturas incorpora narrativas ricas e temas poderosos que refletem a experiência humana, crenças e valores. A Fênix, símbolo de renascimento e transformação. A Fênix é uma ave mítica muitas vezes retratada como explodindo em chamas e sendo consumida pelo fogo apenas para se levantar novamente de suas cinzas. Esta narrativa está enraizada em várias tradições culturais, incluindo mitologias egípcia, grega e asiática. A Fênix é um poderoso símbolo de renovação e regeneração. O ciclo de morte e renascimento reflete a ideia de que os finais podem levar a novos começos. Essa noção ressoa profundamente em várias experiências humanas, particularmente com crescimento pessoal, cura e transformação. A Fênix incorpora a crença na natureza cíclica da existência, enfatizando que a vida é um processo contínuo de mudança e inovação. Este simbolismo pode ser visto em muitas crenças culturais e espirituais que honram o poder transformador da morte e do renascimento. O unicórnio. O unicórnio é frequentemente retratado como uma criatura semelhante a um cavalo com um único chifre espiral na testa, associada à pureza, graça e beleza. Aparece em várias mitologias e folclore, particularmente dentro das tradições europeias. O unicórnio é tradicionalmente associado à pureza e castidade. Muitas vezes é descrita como uma criatura que só pode ser domada por uma virgem, representando os ideais da inocência e a conexão do mundo natural com a virtude humana. Além de sua beleza física, acredita-se que o chifre do unicórnio tenha propriedades mágicas capazes de purificar a água e curar doenças. Isso aumenta seu papel como um símbolo da graça e espiritualidade divinas, incorporando a conexão entre o terrestre e o celestial. Os dragões são criaturas mitológicas potentes encontradas em várias culturas em todo o mundo, desde o dragão europeu que respira fogo até os benevolentes e sábios dragões da mitologia asiática. Suas representações variam de bestas temíveis a produtores sábios. Os dragões geralmente simbolizam poder, força e poder. Eles podem representar desafios formidáveis nas narrativas dos heróis, incorporando as adversidades que devem ser enfrentadas e superadas para alcançar a grandeza. Os dragões também incorporam a dualidade. Enquanto eles podem ser forças destrutivas que causam estragos em contos, eles também podem representar criação e transformação. O dragão chinês simboliza a auspiciosidade e prosperidade. Essa complexidade espelha as emoções humanas e os paradoxos da experiência. A sereia, símbolo de beleza e servas misteriosas, muitas vezes retratado como meio mulher, criaturas meio peixe, são predominantes no folclore de muitas culturas. Eles são geralmente associados com o oceano e muitas vezes incorporam os mistérios do mar. As sereias simbolizam a conexão entre terra e mar, incorporando a dualidade da natureza humana, nossa existência terrestre e nosso anseio pelos mistérios do desconhecido. Eles transcendem fronteiras, representando beleza e perigo. As sereias são frequentemente retratadas como seres encantadores cujas canções podem atrair marinheiros para sua desgraça, simbolizando o encanto e o perigo do mundo natural. Através dessa narrativa, eles refletem tanto a maravilha quanto a imprevisibilidade do oceano, servindo como um lembrete das forças incontroláveis da natureza. Essas criaturas não servem apenas como elementos fascinantes da mitologia, mas também como espelhos que refletem nossas aspirações, medos e a natureza complexa da realidade. Ao explorar seu significado simbólico, ganhamos insights mais profundos sobre a experiência humana e as histórias atemporais que continuam a moldar nossas culturas. A mitologia fornece um terreno fértil para a criatividade e inspiração, além de examinar seu impacto em várias expressões artísticas. Também abordaremos a importância de desmascarar mitos e equívocos. Os mitos apresentam uma vasta gama de personagens, cenários e temas que podem desencadear novas ideias e inspirar criatividade. As narrativas de deuses, heróis e criaturas míticas oferecem aos escritores e artistas uma riqueza de material para atrair, incentivando-os a explorar emoções complexas, dilemas morais e mundos fantásticos. Muitos mitos lidam com identidade, transformação e experiência humana, incentivando os artistas a explorar esses temas em suas próprias obras. Por exemplo, contos de metamorfose, como os encontrados nas Metamorfoses de Ovídio, onde os personagens passam por transformações físicas ou espirituais, ressoam profundamente com temas de mudança pessoal e autodescoberta. As narrativas mitológicas muitas vezes obscurecem as linhas entre realidade e fantasia, convidando o público a imaginar mundos onde o impossível se torna possível e a lógica dá lugar à admiração. Esse sentimento de intriga e possibilidade inflama a imaginação, impulsionando a criatividade em várias formas artísticas. Esculturas antigas, como as de deuses gregos, a pinturas renascentistas que retratam temas mitológicos como o nascimento de Vênus, de Botticelli, a mitologia serve há muito tempo como uma fonte fundamental de inspiração para os artistas. Essas obras transmitem não apenas beleza estética, mas também narrativas complexas que exploram emoções e valores humanos.
Os mitos têm sido parte integrante do desenvolvimento da literatura ao longo da história. Problemas éticos como o da Ilíada e da Odisseia estabeleceram tradições narrativas que continuam a informar técnicas de contar histórias hoje. Autores modernos se inspiram em temas mitológicos e arquétipos para criar seus próprios contos, refletindo experiências humanas universais. A mitologia também influenciou compositores e dramaturgos. Óperas, ballets e musicais contemporâneos muitas vezes adaptam histórias mitológicas, permitindo que o público se envolva com estes temas através da música e da performance. O ciclo do Anel de Wagner, baseado na mitologia nórdica, exemplifica essa síntese de mitos e arte musical. Hoje, a literatura e os filmes contemporâneos continuam a se basear fortemente em temas mitológicos. Obras como American Gods, de Neil Gaiman, e a série Percy Jackson de Olympianos, de Rick Riordan, que interpretam mitos antigos para o público moderno, fundindo tradição com novas perspectivas sobre identidade, cultura e sociedade. A influência da mitologia também é evidente na mídia visual, incluindo videogames que incorporam narrativas mitológicas como God of War, que se baseia fortemente nos mitos gregos e nórdicos. Essas mídias convidam os jogadores a explorar histórias ricas e personagens moldados por lendas antigas. Vários géneros, incluindo fantasia e ficção científica, muitas vezes emprestam de arquétipos mitológicos, permitindo que os criadores explorem temas imaginativos e complexos enquanto se envolvem com narrativas antigas. Esta mistura convida a reimaginações de mitos tradicionais, descobrindo novos significados e relevância em contextos contemporâneos. Embora a mitologia seja um terreno fértil para a criatividade, também é essencial distinguir mitos dos fatos. Muitos mitos surgem de narrativas culturais que abordam medos, valores e aspirações humanas, mas também podem propagar equívocos que podem obscurecer nossa compreensão da história ou da ciência. Envolver-se criticamente com a mitologia nos permite apreciar seu significado artístico e cultural, reconhecendo as diferenças entre narrativas mitológicas e verdades históricas. Educar a nós mesmos e aos outros sobre as origens e os papéis dos mitos aumenta a nossa compreensão de seu lugar na sociedade. Ao desmascarar mitos e equívocos, nos capacitamos com o conhecimento e promovemos discussões informadas reverberando em campos como antropologia, literatura e psicologia. Este processo aumenta a nossa apreciação pelas complexidades do pensamento humano e criatividade. Através desta exploração, reconhecemos o valor inerente da mitologia na formação de nossa imaginação coletiva, ao mesmo tempo em que defendemos a importância da interpretação ponderada na compreensão do mundo ao nosso redor. Compreender esses mal-entendidos ajuda a iluminar o verdadeiro valor da mitologia na cultura contemporânea e no pensamento humano. Mitologias fairy tales for children misconception. Uma crença generalizada é que a mitologia é apenas uma coleção de contos de fadas simples projetados para entretenimento infantil. Realidade. Em contraste gritante, os contos mitológicos são muito mais matizados e complexos. Eles abrangem não apenas narrativas ricas envolvendo deuses, heróis e criaturas, mas também profundas reflexões filosóficas sobre a existência, moralidade e natureza humana. Os mitos muitas vezes abordam temas sérios como criação, morte, amor, traição e ordem cósmica que estão muito distantes das lições morais simplistas encontradas nos contos de fadas típicos das crianças. Exemplos: o mito grego de Prometheus explora os temas de desafio contra a autoridade divina e a complicada relação entre humanidade e conhecimento. A epopeia suméria de Gilgamesh, uma das primeiras obras literárias conhecidas, lida com a amizade, a condição humana e a busca pela imortalidade. Mitologia, como equivocada e irrelevante, alguns assumem que a mitologia é uma relíquia do passado, sem relevância em nossa era científica moderna. Realidade. Esta visão ignora a profunda influência da mitologia na cultura contemporânea, literatura, psicologia e compreensão da humanidade de si mesma. Temas mitológicos, como a jornada do herói, a transformação e os dilemas morais, permanecem profundamente arraigados nas narrativas modernas, de filmes e literatura a teorias publicitárias e psicológicas. Exemplos: super-heróis em quadrinhos e filmes muitas vezes incorporam arquétipos mitológicos. Por exemplo, o Superman pode ser comparado a Hércules, enquanto a Mulher Maravilha reflete os atributos das antigas deusas guerreiras. Estes personagens extraem de narrativas antigas, reiterando temas míticos de heroísmo, sacrifício e justiça. As discussões filosóficas frequentemente retornam às ideias mitológicas para explorar questões sobre existência, ética e condição humana. Por exemplo, as discussões de Joseph Campbell sobre a jornada do herói influenciam a narrativa contemporânea e a autocompreensão. Temas e arquétipos universais de equívoco. Outro equívoco é que os mitos são únicos em sua cultura e não conseguem comunicar temas universais compartilhados entre diferentes sociedades. Realidade. Na verdade, muitos mitos refletem temas e arquétipos comuns que ressoam entre as culturas, demonstrando quão intrinsecamente as experiências humanas são entrelaçadas, independentemente de diferenças geográficas ou históricas.
Exemplos: a jornada do herói, como estudado por Campbell, aparece em inúmeras culturas, desde as aventuras de Ulisses na Grécia Antiga até a saga moderna de Luke Skywalker em Star Wars. Os mitos do dilúvio podem ser encontrados em todo o mundo, bem se na Arca de Noé nas tradições abrâmicas, a épica de Gilgamesh e mito hindu de Manu. Cada um relata uma narrativa semelhante de destruição e renascimento, falando de preocupações humanas compartilhadas sobre moralidade, sobrevivência e renovação. Mitos como documentos históricos e culturais equívocos. Um outro mal-entendido é que os mitos são puramente histórias fictícias que podem ser descartadas como sem importância. Realidade. Os mitos têm um valor histórico e cultural significativo, servindo como janelas para as crenças, valores, práticas e ansiedades das civilizações antigas. Eles fornecem contexto para entender como as sociedades lidavam com questões existenciais e desenvolveram suas visões de mundo. Exemplos: mitos egípcios, como a história de Osíris, ilustram as antigas crenças egípcias sobre a morte e a vida após a morte, destacando seus valores em torno da moralidade e da ordem mate na sociedade. Os mitos nórdicos sobre Ragnarok, o fim do mundo, refletem as atitudes culturais em relação ao destino, a inevitabilidade do destino e a honra do ênfase guerreiro que premiu a sociedade viking. Reconhecer que a mitologia não é meros contos infantis ou relíquias irrelevantes nos permite apreciar sua rica tapeçaria de temas, sua influência duradoura na cultura e seu papel significativo na exploração de experiências humanas fundamentais. Os mitos são histórias intricadas, cheias de simbolismo e profundos insights filosóficos que oferecem lições valiosas sobre a natureza humana e os valores sociais. Longe de serem ultrapassados, temas mitológicos e arquétipos continuam a ressoar na narrativa moderna, fornecendo estruturas através das quais entendemos o heroísmo, a moralidade e a identidade. Os mitos servem como importantes documentos históricos, refletindo os valores e crenças das civilizações que os criaram e oferecendo lições que permanecem pertinentes hoje. Existem algumas aplicações práticas do conhecimento mitológico em vários domínios, concentrando-se especificamente na liderança e resolução de problemas, entendendo o comportamento humano, criatividade e narrativa. Cada uma dessas áreas destaca a relevância duradoura dos mitos na formação de nossa abordagem para vários aspectos da vida e da interação humana. Contos mitológicos muitas vezes retratam heróis confrontando desafios e adversários formidáveis. Ao analisar suas abordagens, os líderes modernos podem extrair insights valiosos sobre liderança eficaz e resolução de problemas, incluindo resiliência, adaptabilidade e pensamento estratégico. Exemplo: a história de Odisseu em Odisseia mostra sua desenvoltura e astúcia enquanto enfrenta vários obstáculos em sua jornada para casa. Sua capacidade de inspirar lealdade entre sua equipe e pensar criativamente sobre soluções para problemas, como a elaboração de um plano para escapar do Ciclope, serve como um modelo valioso para os líderes modernos. Os mitos frequentemente ilustram a importância da perseverança e do crescimento que surgem da navegação na adversidade. Os líderes podem aprender a enfrentar crises, mitigar conflitos e emergir mais fortes dos desafios, entendendo essas narrativas. Exemplo: Hércules, encarregado de completar os 12 trabalhos, exemplifica a determinação em enfrentar desafios aparentemente intransponíveis. Sua jornada ilustra que a verdadeira liderança geralmente envolve enfrentar medos e dúvidas, mantendo uma visão e um propósito claros. Os mitos mergulham nas complexidades das emoções, desejos e medos humanos. Ao estudar essas narrativas, podemos obter insights mais profundos sobre nossas próprias motivações e comportamentos, promovendo maior empatia e compreensão dos outros. Exemplo: considera o mito de Cis e Eros, que explora temas de amor, confiança, ciúme e crescimento pessoal. Analisar a jornada de Cis revela como a interação de emoções fortes pode mudar decisões e relacionamentos, destacando a importância da vulnerabilidade, empatia e autodescoberta nas experiências humanas. Compreender os personagens e situações dentro dos mitos pode facilitar a autoconsciência aumentada e a empatia em relação aos outros. Cultivar essas qualidades é essencial em ambientes pessoais e profissionais. Exemplo: a história do Rei Midas, que aprende as duras consequências de sua ganância, ensina lições valiosas sobre empatia, as consequências de suas escolhas e a importância da humildade. Ao estudar mitos como este, os indivíduos podem refletir sobre seus valores e reconhecer o impacto de suas ações sobre os outros. Pensamento imaginativo. Os mitos são ricos em histórias imaginativas, simbolismo e metáforas que estimulam o pensamento criativo. Envolver-se com essas narrativas pode despertar inspiração e incentivar a resolução de problemas inovadores. Exemplo: os elementos fantásticos nos mitos, como as habilidades de mudança de forma do coiote no folclore nativo americano ou as inúmeras transformações nas metamorfoses de Ovídio, podem inspirar artistas, escritores e criadores a emular os limites de sua própria narrativa e expressão artística. Estudar as estruturas e elementos dos mitos pode melhorar as habilidades de contar histórias, que são essenciais em vários campos, incluindo negócios, educação e artes. Exemplo: a estrutura de jornada do herói clássico, articulada por Joseph Campbell,
fornece uma estrutura narrativa convincente que pode ser aplicada na narrativa moderna, desde a escrita de romance até a elaboração de apresentações envolventes. Entender esse arco narrativo capacita os indivíduos a criar histórias mais envolventes e impactantes. Os mitos muitas vezes encapsulam temas universais e arquétipos, enriquecendo nossa compreensão das experiências humanas e as diversas maneiras pelas quais as culturas interpretam sua existência. Exemplo, o arquétipo do herói, representado por figuras como Gilgamesh ou Frodo Baggins, serve como uma lente através da qual podemos examinar nossa jornada na vida, aprimorando nossa compreensão das transformações pessoais e narrativas humanas compartilhadas. Vamos terminar esta palestra em contar as maneiras pelas quais as tradições mitológicas foram preservadas e transmitidas através de gerações, com foco em narrativa oral, registros escritos e mídia moderna. Cada um desses modos de transmissão desempenha um papel crucial na garantia da continuidade e relevância dos mitos na cultura contemporânea. Durante séculos, os mitos foram transmitidos principalmente através da narrativa oral. Contadores de histórias em várias culturas reuniriam comunidades para compartilhar contos cheios de aventura, lições morais e valores culturais que refletem as crenças e experiências de sua sociedade. A narrativa oral envolve várias técnicas, como repetição, ritmo e expressão dramática, para cativar o público e ajudar a retenção de memória. Esse método dinâmico de compartilhar histórias não apenas preservou o conteúdo dos mitos, mas também envolveu um senso de comunidade e identidade coletiva. Como os mitos foram transmitidos oralmente, eles muitas vezes se adaptaram ao contexto do público e à contribuição criativa do contador de histórias, permitindo variações que mantiveram as narrativas frescas e relevantes. Essa fluidez garantiu que os mitos pudessem ser adaptados para atender às mudanças culturais e sociais ao longo do tempo. A narrativa oral desempenhou um papel vital na promoção de laços comunitários e identidade cultural. Os mitos muitas vezes se envolvem com lendas locais, contos ancestrais e histórias compartilhadas, ajudando os indivíduos a se conectarem com sua herança e reforçando um sentimento de pertencimento dentro de sua sociedade. A invenção da escrita marcou uma mudança transformadora na preservação dos mitos. As primeiras civilizações, como os sumérios, egípcios e gregos, começaram a documentar suas narrativas mitológicas, garantindo que essas histórias pudessem ser preservadas para as gerações futuras. Os mitos foram inscritos em materiais como pastilhas de argila, papiro e pergaminho. Por exemplo, o Épico de Gilgamesh foi gravado em tábuas cuneiformes, permitindo que sua influência perdurasse pela história. Registros escritos permitiram que mitos fossem disseminados para além das comunidades localizadas, atingindo públicos mais amplos. Essa acessibilidade possibilitou a troca intercultural de ideias e histórias, promovendo conexões entre diferentes civilizações. Como os mitos foram traduzidos para outras línguas e incorporados em vários contextos culturais, eles evoluíram, mas mantiveram seus temas centrais, reforçando a universalidade da experiência humana. A documentação de mitos lançou as bases para o desenvolvimento da literatura, influenciando na poesia épica, drama e textos filosóficos. Obras como Ilíada e do Odisseia, de Homero, não apenas abrangem histórias míticas, mas também servem como textos fundamentais na tradição literária ocidental. Hoje, os mitos continuam a prosperar através da literatura, desde recontagens e adaptações de mitos antigos até novas obras inspiradas em temas mitológicos. Os autores muitas vezes se baseiam em elementos mitológicos para criar narrativas modernas, mantendo estes contos antigos vivos para as novas gerações. Interpretações modernas de mitos, como Percy Jackson de Olympians, Riordan, tornam as histórias antigas acessíveis e envolventes para o público mais jovem, garantindo sua relevância contínua. A indústria cinematográfica e televisiva abraçou a mitologia, resultando em numerosas adaptações e produções originais que se baseiam em temas e personagens mitológicos. Filmes como Troia, Mulher Maravilha e filmes animados como Hércules da Disney reinterpretam essas narrativas antigas para o público contemporâneo. O meio visual permite a narrativa dinâmica, trazendo mitos à vida de maneiras que envolvem os espectadores modernos, fazendo histórias antigas parecerem imediatas e relevantes. A ascensão da internet permitiu que os mitos alcançassem um público ainda mais amplo através de plataformas online, blogs, podcasts e mídias sociais. Essa acessibilidade incentiva discussões, análises e interpretações criativas de mitos, promovendo ainda mais o engajamento com essas narrativas. A era digital permite intercâmbios interculturais onde os indivíduos podem compartilhar e explorar mitologias de diferentes culturas, aumentando a apreciação pela diversidade de histórias e temas em todo o mundo.